Estudo 96, o sábado no Novo Testamento. 1. De acordo com o Novo Testamento, que dia precede imediatamente o primeiro dia da semana, no fim do sábado, ao começar a amanhecer para o primeiro dia da semana. Mateus 28, 1. Nota: de acordo com o Novo Testamento, portanto, o sábado havia passado quando o primeiro dia da semana começou. 2. Após a crucificação, que dia foi guardado pelas mulheres que seguiram Jesus? Elas voltarão, e prepararão especiarias e ungüentos, e descansarão no dia de sábado conforme o mandamento. Lucas 23, 56. 3. Que dia é o sábado, conforme o mandamento? Mas o sétimo dia é o sábado de Jeová teu Deus. Êxodo 20, 10. 4. Qual era o costume de Cristo a respeito do sábado? E chegou a Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume, entrou na sinagoga no dia de sábado, e levantou-se para ler. Lucas 4,16. 5. Em que instrução aos seus discípulos Cristo reconheceu a existência do sábado muito depois de sua ascensão. Mas orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no dia de sábado. Mateus 24:20. Nota: a destruição de Jerusalém sob Tito ocorreu na primavera e no verão de 70 DC. A fuga dos cristãos ocorreu 3 anos e meio antes, ou no final de outubro de 66 DC, após a chegada e retirada repentina de Sestio e seu exército. Veja as leituras no estudo 68 deste livro. 6. Em que dia os judeus se reuniam para adoração? Moisés antigamente tinha em cada cidade os que o pregavam, sendo lidos nas sinagogas todos os sábados. Atos 15, 21. 7. Em que dia Paulo e Barnabé pregaram em Antioquia? Eles chegaram a Antioquia da Pisídia e foram à sinagoga no dia de sábado. Atos 13, 14. 8. Quando os gentios solicitaram que Paulo repetisse o sermão que ele havia pregado em Antioquia no sábado, e quando os judeus saíram da sinagoga, os gentios rogaram que estas palavras lhes fossem pregadas no sábado seguinte. Versículo 42. 9. Em que dia Paulo e seus companheiros pregaram às mulheres devotas em Filipos? E no sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se reuniam. Atos 16, 13, 10. Qual era a maneira de Paulo a respeito do sábado? Eles chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus, e Paulo, segundo o seu costume, foi ter com eles, e por 3 sábados discutiu com eles sobre as Escrituras. Atos 17, 1, 2. Nota: era costume de Paulo, assim como era costume de Cristo, comparecer aos serviços religiosos no sábado. 11. Como o apóstolo passava os dias úteis da semana quando estava em Corinto. Depois disto, Paulo partiu de Atenas e foi para Corinto, e encontrou um certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois eram fabricantes de tendas por ocupação. Atos 18, 1-3. Veja Ezequiel 46, 1. 12. O que ele fazia nos sábados? E ele discutia na sinagoga todos os sábados e persuadia os judeus e os gregos. Atos 18, 4. 13. Por quanto tempo ele continuou esse trabalho lá? E ele continuou ali 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus entre eles. Versículo 11. Nota: aqui então havia 78 sábados, nos quais Paulo pregou em uma cidade. O registro diz ainda que ele trabalhou em seu ofício, e podemos inferir com justiça que Paulo trabalhou na fabricação de tendas tantos domingos quantos sábados ele pregou. Se a esses 78 sábados adicionamos os 3 que ele passou em Tessalônica, 1 em Filipos e os 2 em Antioquia, temos um registro de 84 sábados nos quais o apóstolo realizou serviços religiosos, enquanto, até onde o registro mostra, ele realizou apenas uma reunião no primeiro dia da semana e uma reunião noturna, imediatamente após o sábado. Veja Atos 20. Evidentemente o domingo não era o sábado nos dias de Paulo. 14. Em que dia João estava no Espírito? Eu estava no Espírito no dia do Senhor. Apocalipse 1, 10, 15. Quem é esse Senhor? Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos,
e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. 1 Coríntios 8:6, 16. De que dia Jesus disse ser o Senhor? O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Marcos 2:28, 17. Como, por meio do profeta Isaías, Jeová chama o sábado: se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia. Isaías 58:13, 18. Por que Jeová chama o sábado de seu dia? Porque em 6 dias fez Jeová o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso abençoou Jeová o dia do sábado e o santificou. Êxodo 20:11, 19. Por meio de quem Jeová Deus criou o mundo. Deus, nestes últimos dias, nos falou por meio do Filho, por meio de quem fez também o mundo. Hebreus 1:2. Nota: do começo ao fim, a Bíblia reconhece apenas um sábado semanal, o dia em que Deus e Cristo descansaram no princípio, que foi dado a conhecer a Israel no Sinai, foi observado por Cristo e seus apóstolos, e deve ser guardado pelos redimidos no mundo vindouro. Isaías 66, 22, 23. Os termos sábado, sábados e dias de sábado ocorrem 60 vezes no Novo Testamento, e em todos os casos, exceto um, referem-se ao 7º dia. Em Colossenses 2:16, 17, é feita referência aos sábados anuais, conectados com as 3 festas anuais observadas por Israel antes do primeiro advento de Cristo. O primeiro dia da semana é mencionado apenas 8 vezes no Novo Testamento, 6 das quais são encontradas nos 4 evangelhos, e se referem ao dia em que Cristo ressuscitou dos mortos. Veja Mateus 28:1, Marcos 16, 2:9, Lucas 24:1, João 21:19. Os outros 2 se referem à única reunião religiosa realizada no primeiro dia da semana, após a ascensão, nos tempos apostólicos, registrados no Novo Testamento, e é uma contabilidade sistemática, e reserva em casa naquele dia para os santos pobres na Judeia e Jerusalém. É evidente, portanto, que o sábado do Novo Testamento é o mesmo que o sábado do Antigo Testamento e que não há nada no Novo Testamento, deixando de lado o sábado do 7º dia e colocando o primeiro dia da semana em seu lugar.